Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, tudo bem com você, querido? Glória a Deus, qual a sua expectativa para essa manhã? A minha estive pregando no primeiro culto. E aí, acabou o culto, eu fui ali para salinha para recompor e virar a chave para o segundo culto. Confesso que eu preparei uma outra palavra para o segundo culto, um tema, a herança da redenção, porque a gente está falando de redimidos, né, de redenção. Só que eu não consegui tirar do meu coração o primeiro culto. Então, queridos, aqueles que estão trabalhando, estão na escala, que já assistiram o primeiro culto, me perdoe. Vocês vão ouvir novamente o que foi pregado no primeiro culto. Mas eu creio que vai fixar algo no seu coração aí. Então, suga, meu irmão. Suga aquilo que Deus tem para tratar nessa manhã com a nossa vida. Eu creio que a gente vai avançar em tudo aquilo que Ele tem como plano e propósito para nós. Amém? Então, estamos falando sobre redimidos. Botaram a foto do bonitão ali. Mas estamos falando de redimidos. Eu quero trazer um significado que eu peguei no dicionário português mesmo, sobre a palavra redimidos, redenção. No primeiro culto eu falei que a parte do grego, do aramaico, do hebraico, eu deixo para Josias, Areta, Bruno, Rodrigo, os mestres. Eu sou um pouquinho mais simples, eu só quero ficar no português mesmo, ok? Então eu peguei aqui algumas definições de redimir. E diz o seguinte: fazer reparação de um erro, fazer reparação de um crime, de uma falta, retratar e religar. Eu amei isso. Redimir fazer reparação de um erro, de um crime, de uma falta, religar, retratar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Aleluia. Gênesis 3, 8 diz... Aqui o contexto: o homem errou e caiu. E aí no versículo 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por atrás das árvores do jardim. E chamando o Senhor Deus ao homem, lhes perguntou: onde estás? E esse questionamento, essa pergunta me chamou a atenção para essa manhã, meu irmão. Deus questionou, perguntou: onde vocês estão? Eu quero te dizer que Deus não estava brincando de pique-esconde com o homem aqui. Não, Deus sabia onde eles estavam. Deus, Ele é o conhecedor do fim antes do começo. Ele é soberano, Ele é onisciente. Ele sabia a posição do homem. A questão que Ele estava apontando para o homem, que aquele homem, por um fato, por um ato que eles cometeram, eles saíram da posição original onde Deus os criou para estarem. E Ele perguntou: onde vocês estão? O que vocês fizeram que já não estão mais na posição que eu deixei, na fidelidade da posição original? E esse questionamento, onde está, me remete à perda do direito do acesso à presença. Eles perderam o direito de estar na presença de Deus, porque erraram e o pecado entrou no mundo. A palavra fala aí, não precisa abrir, em Romanos capítulo 3, versículo 10, que eles foram extraídos da glória de Deus e se tornaram inúteis. Olha que grave. Por conta de um erro, por conta da separação que o pecado ocasionou, eles foram extraídos da presença, perderam o direito à presença e se tornaram inúteis. E aí está o tema da mensagem
para essa manhã, a mídia me perguntou aqui, pastor, qual vai ser o tema? Eu falei, você estava no primeiro culto? Tá, então é o mesmo. Mas é a continuação? Não, é o mesmo. Não é parte 2, é parte 1 novamente. Então o tema da mensagem é direito legal. E para começar a desenvolver e chegar em algum lugar, eu quero contar um pouco da história da redenção, do tema que a gente está tratando essa manhã. E eu quero tentar encenar aquilo que veio no meu coração para tentar te colocar dentro da história, dentro de como veio para mim, ok? Eu vou narrar aqui brevemente a história da redenção. A palavra diz que Satanás, desejando a glória, desejando o seu lugar, ele tentou ser como Deus, mas foi visto iniquidade e maldade nele. E ele foi sentenciado e condenado pela consciência de Deus, e foi banido da presença do Altíssimo. Deus criou o Éden, o jardim do Éden, com tudo perfeito, tudo do bom e do melhor, e colocou o homem ali para cultivar o jardim, para trabalhar no jardim, para avançar com o plano e propósito dele para o homem, multiplicar, crescer, e aquele homem era abençoado. Onde ele colocava a mão, ele prosperava, onde ele se movia, ele criava, algo acontecia. Então ele colocou o homem, criou o Éden, tudo perfeito, um cenário perfeito, e colocou o homem ali para cultivar. E fez uma aliança com esse homem, de obediência e amor. Só que esse homem, ele ouviu a sugestão de Satanás, e acatou uma palavra do inimigo, que não condizia aquilo que Deus havia liberado para eles. E algo aconteceu. Eu quero tentar encenar um pouco esse momento. Eu penso que a serpente chegou diante de Adão e de Eva ali e falou, vem cá, deixa eu perguntar algo para vocês. Eu ouvi dizendo por aí, tá caminhando pelo jardim, rastejando, caminhando pelo jardim, e eu ouvi dizer que desse fruto aí vocês não podem comer não? E Eva parou e falou, não, desse fruto não. Desse fruto a gente não pode nem tocar, e nem comer, porque se a gente tocar, a gente comer, a gente morre. Meu Deus. Não, ó, Satanás falou, meu Deus do céu, misericórdia. Satanás para, olha, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Vocês são muito iludidos mesmo. Olha só, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Enquanto vocês ficam aí distraídos com esse negocinho de olha só que bonitinho, girafinha vai ser girafa. Olha o leãozinho, um leão, uma goiabinha, uma frutinha. Enquanto vocês ficam aí distraídos, colocando nome em animais e comendo frutinha, o poder mesmo e a autoridade, ele quer te dar? Claro que não. Vocês estão distraídos, vocês estão sendo iludidos. Olha só. Enquanto vocês estão aí fazendo o que ele falou, ei, vocês estão comendo migalha. No poder mesmo, na bufunfa mesmo, eu não quero colocar vocês não. Dois iludidos. Fica aí distraído. Que bonitinho. E aí eu falei no primeiro culto, vou abrir parênteses novamente aqui. Gente, o homem foi criado com uma inteligência sensacional. Homem inteligente. Vamos parar para pensar. Cara, ele olhou para o animal e falou, cara, tem cara de leão, vai ser leão. É leão. E aí você olha, leão parece girafa? Não, era leão mesmo, tinha que ser leão. Tem cara de leão, olha que inteligência. Olhou, não tem cara de girafa, é leão. Ele vai ser leão, ele foi criando ali, fecha parênteses, e ele fala, opa, vocês enquanto estão aí distraídos com essa bobeirinha de comendo frutinha, botando nomezinho animal, o poder, o acesso, a autoridade, ele não quer dar para vocês não. Ele está escondendo, porque ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como ele, conhecedor do bem e do mal. E aí, Adão e Eva, como bom carioca que eram, falaram, caraca, mané, esse não é que ele está certo. Tomaram do fruto, comeram. E porque comeram, desonraram e pecaram e caíram. E aí eu posso ver Satanás diante da presença do Altíssimo, fazendo um questionamento. Chega diante de Deus e fala, ei, olá Altíssimo, se eu me lembro bem, por conta da minha falha, eu fui condenado, sentenciado à separação, à destruição, e fui banido da sua presença.
Eu tenho uma boa notícia para você. Sabe aquele menino lá? Aquele menino, como é o nome dele? Eu acho que é Adão, meu querido Adão, gente boa, residente lá no condomínio do Éden, condomínio chique, luxo, tudo de segurança, de anjos, comidinha à vontade, goiabinha, ovinho. Então, Adão, meu querido, pecou contra o Senhor, do mesmo jeito que eu. Deixa eu pensar em algo. O Senhor não tem 2 pesos e 2 medidas. Se você me sentenciou e me puniu por conta do meu erro, vai ter que punir ele também, porque do mesmo jeito errou. E agora? Como punir a Satanás pelo seu erro e inocentar o homem se errou do mesmo jeito? Essa cena colocou Deus numa sinuca de bico. E agora? O que eu faço? Meu Deus, meu irmão, mas Deus é tão maravilhoso, e Ele é tão poderoso, que Ele não podia deixar as coisas ficarem desse jeito. E aí, naquele momento, lá no Éden, Ele trouxe uma palavra, liberou uma palavra profética para a resolução desse problema. E Ele falou: ei, Satanás, chegará um tempo, na plenitude dos tempos, nascerá um menino. Nascerá um menino, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E deixa eu te falar uma coisa: esse menino vai esmagar sua cabeça. Você deve conseguir ferir o calcanhar dele, mas ele vai te esmagar e vai recolocar tudo nos devidos lugares. Satanás ouviu aquilo e ficou intrigado com essa informação. Ei, vai nascer alguém, vamos ficar ligados. O Altíssimo falou que vai nascer um menino e vai acabar com a gente, e vai colocar tudo nos devidos lugares, vamos ficar ligados. Gente, o poder e a autoridade foi dado ao homem lá no Éden. Quando Deus criou o homem, Ele falou: ei, tenha domínio sobre todas as coisas, dominar sobre os peixes, sobre os animais, tudo tiver diante de você, você vai estar sujeito à sua autoridade. Quando o homem peca, ele pega essa autoridade, esse domínio, esse poder, e entrega para Satanás. Porque todo aquele que comete pecado, que vive na prática do pecado, que tem a natureza do pecado, ele se torna escravo do pecado. Ou seja, o homem tinha agora um senhor, um possuidor. Então toda a autoridade que foi dada ao homem lá no Éden, por conta do seu erro, ele entrega a Satanás. Querido, deixa eu te falar uma coisa: por mais que Deus tenha poder, todo poder e autoridade, Ele não poderia tomar essa autoridade de Satanás ilegalmente. Ele não poderia colocar o homem novamente na posição de forma ilegalmente. Deixa eu fazer um exemplo que eu fiz no primeiro culto. Eu tenho esse microfone aqui, é meu, e eu venho, entrego, dou para o pastor Josias. É dele? Lógico, né? É dele. E aí ele decide dar para o Leandro. Eu venho e falo: não, para o Leandro não dá esse microfone para ele, não quero que você dê esse microfone para o Leandro, é seu. É lógico, eu tenho poder, tenho direito legal de impedir que ele dê o microfone para outra pessoa? Claro que não. Por quê? Porque eu dei, já não me pertence. Por direito legal é dele, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser dar para o Leandro, ele dá, e eu não tenho como me intrometer. Da mesma forma, Deus, com autoridade e domínio passado a Satanás, ele legalmente não podia tomar da mão de Satanás e devolver para o homem. Era ilegal. Mas Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, porque Ele tinha um plano. E na plenitude dos tempos, como Ele havia falado lá no Éden, não precisa abrir, Gálatas 4 diz: na plenitude dos tempos, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Se cumpriu. O menino, dito lá no Éden, pelo Altíssimo, prometido, que viria para restaurar, religar, para restaurar um erro, um crime, agora está no meio de nós. De fato que João viu, eu falei: o verbo que estava com o Pai, que estava com Ele, agora está no meio de nós, e vimos a sua glória, é Ele mesmo, agora é como a do unigênito do Pai, está no meio. Ei,
Me belisca aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está aqui. Se cumpriu o que o Altíssimo prometeu. E aí o diabo, que estava intrigado com aquela informação, ele reúne os seus demônios. E naquela reunião do diabo com os seus demônios, eu vou, como eu falei no primeiro culto, me perdoe, eu quero ensinar aqui, imaginei o diabo e você os demônios. Brincadeira, é só uma oposição, uma suposição. E aí ele chega para os seus demônios e fala: olha só, galera, o negócio é o seguinte. Lembra que o Altíssimo falou lá? Eu estou com um pressentimento aqui que não está legal não. Tem um tal aí de José que veio, que chegou. Cara, eu acho que é ele. Eu acho que eles vão ficar atentos. Não, calma aí. Já foi provado, não é. Não é esse José. Esquece. Tem uma informação nova. Um novo projeto atualizado aí. Tal de Daniel. Cara, é ele. Vamos perseguir. Opa, calma aí. Não. Foi provado também que não é. Não é esse tal de Daniel. Gente, vamos ficar atentos. Agora, calma aí. Tem um cara aí andando. Um tal de Jesus. Rapaz, eu acho que é ele. Eu estou com uma impressão que esse tal de Jesus é o cara. Opa, faz um memorando aí. Última forma, Jesus é o cara. É ele mesmo. Vamos perseguir, vamos prender, vamos bater. É para entrar com os dois pés, não é brincadeira não. É para bater, bate nele, bate. Faz ele sofrer, bate nesse desgraçado. É para matar. E aí, a prisão de Jesus, a condenação de Jesus, a morte e a cruz de Jesus. Satanás vira e fala: vem cá, quero informar algo para vocês. Se ele não se prostrou e não adorou, pelo menos uma coisa eu tenho a dizer: acabamos de matar Jesus Cristo de Nazaré. Como assim? Mas ele não era um menino que viria para esmagar a cabeça da serpente e restaurar tudo? E foi morto? Como isso pode? Não é possível. Deus estava errado? Deus falhou? Não é possível. Deus falou que ele viria para restaurar tudo e Satanás venceu sobre ele. Como isso pode acontecer? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não faz nada na ilegalidade. Deus não faz nada na ilegalidade. A prisão de Jesus pelos judeus foi ilegal. Ele foi preso de madrugada e pelas leis da época eles teriam que esperar até o amanhecer para prender Jesus em meio ao expediente. Não às escuras, às escondidas. Ele tinha que ser preso no horário de expediente. O julgamento de Jesus pelos judeus, o sinédrio, ele era presidido por um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele forjou provas contra Jesus. Ele manipulou pessoas para levantar falsos testemunhos contra Jesus. Jesus foi preso de noite, de madrugada. Ele teria que ter pelo menos 24 horas para formatar uma defesa contra ele. E logo de manhã já havia uma sentença liberada para ele. O julgamento judeu foi falho, corrupto, foi ilegal. Levaram Jesus para Pôncio Pilatos. O julgamento romano, Pôncio Pilatos recebeu Jesus, olhou para ele e falou: ei, não vejo nesse homem dolo ou crime nenhum digno de morte. Vou açoitá-lo e vou soltá-lo, de bom senso. Olhou a situação com bom senso, analisou, não vejo nada dele que faça ele ir para a cruz. Vou açoitá-lo e vou soltá-lo. Mas por pressão do povo, ele voltou atrás. E por medo ele condenou Jesus. Ou seja, o julgamento romano, a condenação romana foi legal. Satanás achava que estava vencendo. Ei, vencemos mais uma vez. Vencemos sobre o primeiro Adão. E vencemos sobre o Cordeiro. Só que uma coisa ele não sabia: que Jesus Cristo, na sua plenitude, em si mesmo, ele não era como os outros. Não era inimigo de Deus, não era pecador, não era escravo. Jesus em si mesmo, na sua plenitude, ele veio para cumprir um propósito. Ei, palavra, desce,
cumpre com o propósito que eu estou te designando, e prospera naquilo que eu te mandei, e volta para mim, não vazia, mas trazendo muitos. Então, na plenitude, Jesus não era como os outros, ele não era inimigo de Deus. A palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou, não havia pecado sobre ele. E Satanás não sabia disso. Meu irmão, quero te dizer uma coisa: na ilegalidade da condenação, na ilegalidade da morte de Jesus, Deus teve o direito legal de ressuscitá-lo dentre os mortos. A morte não podia detê-lo, porque não havia dolo nele. Ele por si só não pecou. É fato que ele assumiu o escrito de dívida que era contra nós. Ele assumiu o pecado da humanidade que era contra nós. Mas na essência ele estava obedecendo o propósito de Deus. Então não havia legalidade até para a morte mantê-lo lá embaixo. Que isso, pastor? Você está dizendo que Jesus desceu para o inferno? Pergunto eu. Todo aquele que vive na prática do pecado, todo aquele que tem a natureza, melhor dizendo, do pecado sobre si, que morre, infelizmente vai para onde? Desculpa, mas vai para o inferno. É a palavra. Naquele momento, o pecado da humanidade estava sobre Cristo, e ele morreu com o pecado da humanidade. Tanto que ele estava em pecado que ele não pôde se dirigir a Deus como Pai, porque não há comunhão entre luz e trevas. E ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E ele morreu debaixo do pecado da humanidade. E porque o pecado estava sobre ele, ele foi lá para baixo. Só que era ilegal a morte dele, porque ele era justo. A ponto do sangue, o próprio sangue, clamar por justiça e tirar Jesus da região do inferno. Pela ilegalidade da condenação e pela ilegalidade da sua morte, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. E aí acontece algo maravilhoso. A morte não pôde detê-lo. A morte que estava sendo apontada para nós. Aquela cruz, meu irmão, ela clamava por morte. E ela apontava para nós. Apontava para mim, para você: morte. 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 Sua vida é minha morte. E Jesus, por amor aos filhos de Deus, em obediência ao Pai, falou: Pai, eles te desobedeceram lá, mas eu te obedeço até o fim, até a morte. Cruz, essa sentença, esse clamor que é para eles, joga sobre mim e livra eles. Jesus assumiu a nossa morte. E aí, quando ele assumiu a nossa morte, morreu e ressuscitou, acontece algo maravilhoso, meu irmão. Fomos redimidos. Fomos redimidos, religados. Ei, foi consertado um erro, foi consertado, reparado um crime, com o sangue do próprio Cristo, derramado naquela cruz, nos purificou, nos justificou e nos colocou de novo na posição da onde nunca devíamos ter saído. Abra sua Bíblia rapidamente em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, versículo 13. Colossenses 2, 13. Colossenses 2, 13 diz: E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando aos principados e às potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Redimidos, reconectados,
morte certa, perdição certa, mas Deus enviou o seu Filho para nos religar, nos reconectar. E o escrito de dívida que era contra nós, prejudicial a nós, Ele pegou e cravou na cruz. E agora os acusadores? E os acusadores do dia a dia? Ei, vocês tão ingênuos, tolinhos. Eu tô abismado como vocês acreditam em qualquer coisa. Nesse livro aí de capa preta, essa tal de Bíblia. Gente, é tão pequeno acreditar nesse livro. Quer dizer que vamos parar para raciocinar. Vocês acreditam mesmo que um grande peixe engoliu um homem aqui, viajou por 3 dias e cuspiu numa ilha? Fala sério, isso é digno de Oscar. Não, pior, vocês estão acreditando que uma mulher que viveu durante anos com uma hemorragia, só porque, assim, passou pela mão de todos os médicos, a ciência não conseguiu. Se a ciência não conseguiu, tu acha que alguém ia conseguir mudar esse laudo? Mas não, você acredita que ela veio, tocou no manto de alguém e ficou curado? Fala sério, tão ingênuos, tão bobinhos, é inadmissível. Ei, os seus acusadores, os nossos acusadores a todo tempo, tentando desabilitar o poder de Deus na nossa vida, sabe o que ele fala? Ei, e despojando aos principados e potestade, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles, lá na cruz do Calvário. Eles foram dispostos publicamente, meu irmão. Então quando alguma informação vier dizendo que você não pode, lembra, foi exposto lá na cruz. Você pode, porque há um poder do sangue fluindo sobre você, aspergido sobre você, e esse poder nos religou e nos colocou novamente na posição original que Deus nos criou. Aleluia! Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A desobediência, a desonra lá no Éden nos colocou debaixo da lei do espírito e da morte, do pecado e da morte, perdão. Mas a lei do espírito e da vida nos resgatou e nos libertou da lei do pecado e da morte, de forma que nós somos livres em Deus. E aí vem um capetinha querendo colocar informação na sua mente, dizendo que você não é bem assim. Ah, meu irmão, não, é assim. O poder do próprio Deus, aquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de você, te habilita a viver como Deus sonhou que você vivesse aqui na terra. Aleluia. No primeiro culto esse relógio não estava correndo tanto. Alguém mexeu nele, com certeza. Mas já estou terminando. Abra sua Bíblia em Efésios 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz, o Paulo orando, ele fala acerca de abrir os olhos espirituais do povo para que eles tenham conhecimento de algumas coisas. Ele fala, iluminados os olhos do vosso coração, para que saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, de todo poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Meu irmão, ei, não sei se você não se alegra com isso, mas Satanás vem com informação, você dá informação para ele. Vem cá, rapaz, deixa eu dizer algo.
pela morte e ressurreição de Cristo, pela nova posição que eu estou. Ei, você está debaixo dos meus pés. O seu domínio, a sua autoridade foi exposta ao desprezo e está debaixo dos meus pés. Sabe por quê? Porque a autoridade é Cristo, mas eu sou o seu corpo. Se o cabeça tem autoridade, o corpo também anda na autoridade. Se o cabeça anda no poder, o corpo manifesta o poder. Glória a Deus. Isso é verdade para a sua vida, meu irmão. Agarre isso e ande na autoridade que Deus te criou para ser. Não deixe nada vir roubar da sua mente as verdades contidas no seu coração. O maior interesse do diabo é roubar as verdades da palavra, porque ele sabe, ele roubando a palavra, ele rouba uma semente da fé. Ele roubando e abafando a semente da fé, a incredulidade entra. E para a incredulidade é falta de fé. E tudo que provém de falta de fé é pecado. E o salário do pecado é a morte. O interesse dele é te matar. Mas uma coisa, como com Jesus, ele não sabia. Ele acha que pode. Ele acha que pode. Como achava que tinha ganho, achava que tinha vencido. Mas uma coisa ele não sabia. Ei, você não é o mesmo lá de trás. Você não está debaixo de uma lei. Você está debaixo da graça que te salvou, te resgatou, te reconciliou, te reconectou e te deu vida em abundância e te apontou, filho, vai, anda, corre, porque o meu poder se aperfeiçoa em você. Aleluia. E para finalizar, não precisa abrir. Salmos 38:4 diz: provai de mim, diz o Senhor, e vede que eu sou bom. Sou bom. Ei, ele está falando, ei, prova de mim. O que você está necessitando? Faz prova de mim. Prova da minha bondade. Prova do meu amor. E colha o que eu tenho para a sua vida. Meu irmão, quero te dizer algo. A palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? O agir do poder de Deus na sua vida, não há como Satanás impedir. Portanto, eu creio num tempo de colheita pela reconexão, pelo que Deus fez, pela nossa remissão, a nossa redenção. Ei, eu vejo um tempo de graça e favor te seguindo, graça e favor te envolvendo. As portas vão se abrir, meu irmão. Aquilo que estava desconectado vai reconectar. Aquilo que havia sido perdido, ei, vai haver restituição. Mas o mundo está em crise. Ei, não estou nem aí para o mundo em crise. Chegou o tempo deles verem a diferença entre os justos e os injustos, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eles não vão entender. Eles não vão entender na mente natural, porque o Espírito já nos revelou que existe um Deus que nos religou, que nos deu potencial para viver como Ele quer que nós vivamos, reinando em vida nessa terra. Aquele que recebeu da justiça e do dom da graça é habilitado mediante Cristo Jesus a reinar em vida. Você recebeu da graça, você foi alcançado pelo dom da justiça. Ou seja, você, queridão, pode reinar em vida. Significa que o laudo vai vir. Ei, se eu aceito esse laudo, se eu vivo por esse laudo, eu vou reinar no laudo. Mas não, existe uma palavra, uma verdade que me diz que eu posso reinar independente dele, porque a vida aqui, lá é a morte, decido a vida. Laudo, saia daqui. Você não tem autoridade. Você não tem direito legal sobre a minha vida. Está ilegal essa doença no meu corpo. Portanto, saia. Eu decido a vida. Mas a sua conta está virada, está zerada. Ei, eu decido viver a vida, reinando em vida. Pode dizer lá que minha conta está virada, mas eu creio na palavra de Deus que diz que Ele é quem supre as minhas necessidades em glória. Pelo que Cristo fez na cruz,
pelo sistema desse mundo. Eu decido ficar aqui na vida e declarar: Golda, ei, se alinha a palavra de Deus, e o recurso vai chegar, meu irmão. Você foi criado para reinar em vida, e foi religado, reconectado para avançar em tudo que Deus liberou sobre você. Aleluia! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.